Sejam todos bem-vindos nesta oportunidade que nos reunimos, que neste momento, apesar de estarmos à distância, virtualmente, estamos com os pensamentos sintonizados no mais alto, unidos em vibrações que com certeza estamos sendo recebidos pelo amparo de Deus, da espiritualidade que envolve esta casa de amor e caridade. E é com estes pensamentos unidos, neste momento, ao mais alto, buscando o amparo, os recursos necessários para as nossas vidas, é que vamos orar, buscando ao nosso Pai Criador, em sua infinita bondade, dizendo: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade que envolve esta Casa do Caminho, nós damos por iniciada esta sessão pública e passamos neste momento para as reflexões desta oportunidade. Prezados irmãos, que sejamos todos envolvidos em bênçãos de muita paz e de muito amor. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado do rio, onde era o seu destino. Suspirou profundamente, olhando para o horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou momentaneamente o silêncio, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada um dos remos. Ao colocar seus pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro remo a palavra agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro, então, pegou o remo no qual estava escrita a palavra acreditar e remou com toda a sua força. O barco começou a dar voltas, sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrita a palavra agir e novamente remou com todo vigor. O barco outra vez girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente,
O velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente ao destino, ou seja, à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a atingir as nossas metas. Agir e acreditar, impulsionar os remos da vida com força e com vontade, superando as ondas, os vendavais, as adversidades e esquecer, ou melhor, não esquecer, que por vezes é preciso remar contra a maré. Então, queridos irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é a tua fé, retirado do livro O Pão Nosso, do Evangelho segundo o Espiritismo e de O Consolador. Sempre que Jesus acudia ao irmão, reportava-se a fé dizendo: a tua fé te salvou. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como uma força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva da existência de Deus. Apoiada nos fatos e na lógica, esclarece-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. É certo que a confiança nas suas próprias forças consegue fazer com que o homem seja capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A fé é ao contrário. A fé robusta dá a perseverança, dá a energia e os recursos que se fazem necessários para que vençamos os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os nossos adversários para nos abalar, para tentar nos vencer. Podemos entender a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingirmos determinado fim. Ela nos dá uma espécie de lucidez que permite que vejamos em pensamento a meta que queremos atingir e os meios para chegarmos lá. Assim como foi contado no início do nosso trabalho, com a historinha dos 2 remos. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Muitas vezes, meus irmãos, a resposta ou esse objetivo visado não é necessariamente aquele que nós imaginávamos, não é necessariamente aquele que esperávamos, mas é aquele a que temos direito, é aquele que nos serve neste momento. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Cumpre que não façamos confusão entre fé e presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Não a humildade material, a humildade moral e espiritual. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, sendo simples instrumentos da vontade divina como somos,
nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos nos vêm em auxílio. A presunção é menos fé, é mais orgulho. E o orgulho, cedo ou tarde, termina por nos prejudicar. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial nas ações magnéticas. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele a que um grande poder fluídico normal se junte à fé ardente, pode, só por essa força de vontade, operar bens, operar milagres, operar fenômenos singulares. Tal foi o motivo por que Jesus, na passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 14, disse aos seus apóstolos, quando estes não conseguiram curar um jovem lunático: se vós não o curastes, foi porque não tinhais fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de montanha, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fé é a confiança que se tem no cumprimento de algo, certeza de atingir um fim para o qual se tem de procurar os meios de atingir. Então, mais uma vez, vamos nos reportar a história do início. O objetivo era atravessar o rio, unindo os dois barcos, os remos e a confiança na certeza de que os dois juntos fariam o trabalho. A travessia foi possível. Do ponto de vista religioso, fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Na visão da ciência espírita, a fé é muito mais do que crença. E esta crença não é dogmática, mas é científico-filosófica, ou seja, a fé raciocinada que nós tanto falamos. Como qualquer outra crença deve ser, ou seja, devemos acreditar em algo apesar de sempre abertos a mudar de posição, porque há explicações racionais e plausíveis para aquilo, mas cientes de que contamos também com a nossa intuição e nossos sentimentos na tomada de decisões. Do contrário, a tendência de se cair em ortodoxias, em dogmatismos, misticismos é enorme, o que termina nos afastando da religiosidade, da realidade e nos segregando. Segundo os espíritos, explicação em diversas obras psicografadas, a fé é uma crença, porém mais forte do que isso, é um sentimento inato, escrito na consciência ou inconsciência de cada um de nós. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imersas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Emmanuel, no livro O Consolador, pergunta 354, nos elucida dizendo: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realizações divinas da personalidade. Significa luta, trabalho incansável para se alcançar objetivos e fins. Ainda, segundo Emmanuel, a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Este fragmento foi retirado do livro Pensamento e Vida. Existe a fé cega, que não examina nada, aceita sem controle o falso, o verdadeiro e muitas vezes pode se chocar contra as evidências da razão. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, nos ensina que não há fé inabalável
senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para ser, portanto, proveitosa, esta fé deve ser ativa. Lembremos mais uma vez da historinha do início do trabalho. E não se prender a cultos exteriores da religião. Fé verdadeira é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Fé e obras se completam em nossas relações com a vida, onde viver representará certezas, tanto nos aspectos materiais quanto nos aspectos espirituais. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdadeira, salvadora fé, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas obras e das nossas vidas, pois somos exemplos vivos do Evangelho, se assim o quisermos. Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Queridos irmãos, que essas palavras calem fundo em nossos corações. Que assim seja. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.